Olá, eu sou Renos Vakis, economista sênior do Banco Mundial e seu anfitrião de Acelerando o Desenvolvimento. Ideias para Impacto. Este não é um podcast comum, é uma conversa impulsionada por IA, trazida a você pelo Instituto do Banco Mundial para o Desenvolvimento Econômico, onde desvendamos as pesquisas mais recentes com um objetivo em mente: transformar grandes ideias em impacto no mundo real. Vamos começar. Obrigado pela introdução, Renos. A maioria de nós não pensa em categorias econômicas globais no dia a dia, mas suas consequências nos afetam. Ao ler o capítulo 4 do relatório Perspectivas Econômicas Globais 2026, fiquei pensando em como economias de mercado de fronteira soa como um termo técnico, quase distante, até percebermos que ele descreve lugares onde o crescimento parece iminente, mas nunca totalmente garantido. É um grupo fascinante, sem dúvida. Quando falamos de economias de mercado de fronteira, ou EMFs, estamos nos referindo a 56 países específicos, dados de 2025. Elas estão exatamente nesse meio termo. Ainda não são grandes mercados emergentes como o Brasil ou a Índia, mas estão um passo à frente de outras economias em desenvolvimento. Elas têm acesso aos mercados internacionais, mas esse acesso é limitado. Então, elas estão em um limiar. E o que realmente me chamou a atenção na introdução do relatório foi a enorme escala humana envolvida aqui. Precisamente, são uma potência demográfica. Hoje, essas EMFs abrigam 1 bilhão e 800 milhões de pessoas, o que representa 1/5 do total global. Mas o número a observarmos é o seguinte: até 2050, projeta-se que essa população alcance 2 bilhões e 600 milhões de pessoas. Isso é enorme, especialmente quando se considera que o crescimento populacional em muitas economias avançadas e grandes mercados emergentes está estagnado. Então, esses mercados de fronteira serão responsáveis por uma grande parcela do crescimento populacional global no futuro. Correto! Na verdade, os mercados de fronteira responderão pela maior parte do aumento da população mundial nos próximos 25 anos. E isso nos traz ao desafio do emprego. Entre 2025 e 2035, mais de 230 milhões de jovens nesses países atingirão a idade ativa. Se essas economias entrarem no caminho certo, isso representará um dividendo demográfico massivo que pode impulsionar o crescimento e desenvolvimento. Se não, não será apenas uma oportunidade perdida. Haverá impactos na pobreza, na estabilidade social e muito mais. Certo, e isso parece a transição perfeita para a sessão sobre os problemas. Porque, apesar de todo esse potencial, todos esses jovens prontos para trabalhar, o relatório destaca uma lacuna de desempenho bem preocupante. Com certeza, e temos que ser honestos em relação aos dados. Apesar do potencial, o progresso econômico tem sido modesto. O relatório observa que, atualmente, o PIB real per capita no mercado de fronteira médio é 1/3 menor do que o de um mercado emergente típico. E essa lacuna é até maior agora do que era no ano 2000, correto? É maior, sim. E o motor que geralmente ajuda a fechar essa lacuna, o investimento, está perdendo força. Na década de 2000, o crescimento do investimento por pessoa no mercado de fronteira típico era superior a 5% ao ano. E no início da década de 2020, caiu para apenas 2%. É uma queda acentuada. Parece que o impulso simplesmente atingiu uma barreira. E isso traz consequências. Nos 5 anos após o início da pandemia, o status de alta renda tornou-se ainda mais inalcançável para cerca de 40% desses países. Em vez de recuperarem o atraso, eles estão se distanciando ainda mais. Esse é o desafio complexo que os formuladores de políticas enfrentam. Tem essa população em expansão, mas a escada econômica se tornando mais difícil de subir. Então, vamos falar de soluções. O relatório estrutura isso muito bem, começando pela integração financeira. Sim, este é o primeiro tema que o relatório destaca. Mencionamos anteriormente que esses países têm acesso aos mercados globais. O índice de abertura financeira para a EMF média saltou de 0,18 em 2000 para 0,45 recentemente. Basicamente, elas estão mais abertas para negócios internacionais. As janela aberta entra mosquito, né? Perfeita essa analogia. Isso traz volatilidade. O relatório descreve um ciclo de picos e paradas.
O capital entra em grandes volumes, o que sustenta o crescimento. Mas esses fluxos podem parar de repente. E os dados mostram que a probabilidade de uma parada nos fluxos de capital é quase 2 vezes maior logo após um pico. É como um ciclo de abundância e escassez. Exatamente! E para os mercados de fronteira, essa volatilidade pode ser especialmente difícil de gerir. Isso nos leva aos desafios da dívida. Os mercados de fronteira estão na linha de frente aqui. Desde 2020, houve mais calotes soberanos em mercados de fronteira do que em todos os outros grupos de países somados. Quase 2/5 deles entraram em inadimplência pelo menos uma vez desde a virada do século. 2/5? Isso é muita instabilidade. Imagine tentar administrar uma pequena empresa ou planejar um orçamento familiar em um ambiente onde a economia nacional pode frear de forma tão brusca. É incrivelmente difícil para as pessoas no dia a dia. Existem várias vulnerabilidades estruturais. Uma delas é que essas economias possuem muita dívida em moeda estrangeira, e suas redes de proteção, incluindo suas reservas, são em geral menores do que as dos mercados emergentes. Então, qual é a solução? Como estabilizar o navio? O relatório aponta para 2 alavancas de políticas principais. Primeiro, construir amortecedores. Os formuladores de políticas precisam desenvolver instituições e reservas para ajudar a absorver melhor esses choques. Segundo, aprofundar os mercados domésticos. Ou seja, tomar empréstimos em sua própria moeda? Em parte, sim, desenvolver mercados de títulos em moeda local. Se você deve dinheiro em sua própria moeda, uma oscilação na taxa de câmbio global não leva à falência do dia para a noite. Trata-se de reduzir esse descasamento cambial. Certo, isso é defesa. Vamos passar para o ataque. O relatório menciona uma receita para o sucesso. Eu adoro essa parte, porque prova que é possível. E esta é a parte que eu também adoro. O relatório identifica os países de melhor desempenho, o chamado quartil superior. Nesses países, o PIB real per capita não só cresceu, ele quase quadruplicou, de cerca de $1.500 em 2000 para quase $6.000 em 2024. Quadruplicou. Certo. Qual é o ingrediente secreto? O que eles fizeram que os outros não fizeram? Algumas coisas. Primeiro, investimento. Os países de melhor desempenho tiveram o dobro do crescimento de investimento em comparação aos outros. Segundo, governança. Eles melhoraram a qualidade burocrática e controlaram a corrupção. Terceiro, eficiência financeira. Eles tornaram mais barato para os bancos emprestarem dinheiro e, além disso, fizeram um trabalho melhor ao controlar o crescimento da dívida pública. Agora eu entendo melhor. Não é apenas uma coisa isolada, é o ecossistema. E o relatório realmente nos dá caminhos específicos, certo? Exemplos do mundo real. Sim, ele destaca algumas experiências de nações distintas. Veja o Vietnã. Eles se concentraram na manufatura voltada para a exportação e no comércio. Eles aderiram à OMC em 2007 e isso impulsionou uma industrialização rápida. E eu vi uma estatística ali também sobre educação. O Vietnã elevou a taxa de alfabetização para 96%. Correto. Esse é o elemento capital humano. Você não consegue construir um centro manufatureiro sem uma força de trabalho qualificada. Aí temos Ruanda. Eles seguiram um caminho diferente. Crescimento liderado por serviços e turismo. Eles investiram pesadamente em infraestrutura para tornar isso realidade. E tem mais um, o Cazaquistão, certo? Sim, o Cazaquistão tem petróleo e gás, mas a chave foi como eles investiram nisso e como usaram os recursos. Eles utilizaram um fundo soberano, um fundo nacional, para economizar dinheiro quando os preços estavam altos, para que pudessem gastar quando os preços estivessem baixos. É a chamada disciplina anticíclica. Isso é inteligente. Pode ajudar a prevenir aquela maldição dos recursos de que sempre ouvimos falar. Então, reunindo tudo isso para os formuladores de políticas que nos ouvem, parece que temos um conjunto claro de ingredientes. Temos sim. As implicações para o crescimento são claras. São necessárias reformas estruturais para que os investidores se sintam seguros. Essa é a parte da governança. São necessários investimentos fundamentais em infraestrutura e nas pessoas, como o avanço educacional do Vietnã.
E se você tem recursos, o que ocorre em cerca de metade desses mercados de fronteira, você precisa usá-los com sabedoria para gerir bem essa riqueza. Parece um caminho complicado, mas navegável. É navegável, sim. Ao olharmos para a conclusão, o relatório equilibra perfeitamente os riscos e as oportunidades. Sim, existe um risco de divergência onde os padrões de vida retrocedem. Não podemos ignorar isso. Mas, por outro lado, esses países têm vantagens. Vantagens enormes. Em comparação com outras economias em desenvolvimento, eles possuem melhores estoques de capital e investiram mais em capital humano. E aqui está um ponto crucial para o futuro. Muitos deles são ricos em minerais críticos, como manganês, tântalo e lítio. São materiais necessários para a transição energética e novas tecnologias. Então, de certa forma, eles detêm as chaves de um futuro verde? Exatamente. Mas para desbloquear esse potencial, as mensagens das políticas não tratam apenas de integração financeira e desenvolvimento. Isso deve estar aliado a práticas econômicas básicas sólidas, em uma abordagem dual. Primeiro, reforçar a estabilidade macroeconômica e as instituições, estabelecendo credibilidade para as políticas para gerir perturbações e atrair negócios. Segundo, impulsionar reformas estruturais para apoiar o crescimento do investimento. É assim que se criam empregos para aqueles 230 milhões de jovens adicionais na próxima década, e para os muitos outros que virão depois. É um ponto de encerramento muito impactante. Não se trata apenas de economia, trata-se de garantir um futuro para a próxima geração. De fato é. Isso nos lembra que, embora a fronteira possa ser um lugar volátil, é também onde o crescimento está esperando para ser desbloqueado. Se os formuladores de políticas conseguirem equilibrar essa estabilidade com a coragem de conduzir reformas, o dividendo demográfico não precisa ser um fardo. Pode ser o motor que impulsiona a economia global. Com você, Renos. Obrigado por se juntar a nós. Você pode encontrar o relatório completo em nosso site. Basta seguir o link na descrição. Assine para ser o primeiro a saber sobre os próximos episódios. E antes de ir, como você planeja colocar em prática o que aprendeu? E que tópicos você gostaria que explorássemos em seguida? Gostaríamos muito de saber. Até lá, adeus.